Boa tarde a todos, né? Sejam bem-vindos aqui na Secretaria de Saúde. Em nome da doutora Gisele e da doutora Juliana, quero agradecer a Secretaria de Saúde e a presença de todos vocês aqui no dia de hoje com a palestra ministrada pela doutora Silvia, que é uma diretora da Associação Paulista de Medicina, do Departamento de Endócrino, é uma querida colega, muito atuante no setor, e já ela vai falar o currículo dela, que é muito grande, muitos anos de formada, muitos anos de experiência. Convido a todos a conhecer, para quem não conhece, a Associação Paulista de Medicina, ela está situada aqui atrás do Poupatempo, na Pedro Jacobucci, 400, e nós desenvolvemos várias atividades para os médicos, educação continuada, encontros científicos, agora com o jovem médico e a possibilidade já se abriu agora pelo Total Pass, né? Se você é associado da PM, você tem o Total Pass de acesso às academias aí de saúde, trazendo aí mais saúde, que a gente está tanto buscando e tentando passar isso para vocês e, por conseguinte, vocês para os munícipes de São Bernardo do Campo. Doutora Silvia Abdian, ela vai se apresentar. Então, sejam todos muito bem-vindos e muito obrigada pela presença. Muito obrigada, Tereza. Bom, boa tarde a todos. Eu sou Silvia Eliota Abdian. A minha formação básica é clínica médica e endocrinologia. E na minha residência, eu fiz a residência de endócrino, fiz 2 anos de clínica na própria faculdade, em Marília, na FABEMA, e depois eu fiz no Hospital Servidor Público Estadual. E no meu ano de residência, foi quando a gente começou, faz tempo, viu? Quando a gente começou a usar a insulina rápida, que era só regular que a gente tinha, em sala de cetoacidose. Então, foi aí que começaram a ser montados os esquemas da insulina basal, que vocês já vão ver, e da insulinização intensificada para a cetoacidose, para a gente tirar o paciente em menos tempo possível da cetoacidose. E também do coma hiperosmolar, que não é o assunto aqui, mas só para citar. Então, eu me apaixonei realmente pela área de diabetes. Não sei se porque eu tenho uma genética muito grande para diabetes, mas convivi com muitos diabéticos da família, mas assim, a gente ficou assim, mais encantada nessa área. Eu tenho só 51 anos e meio de formada, para vocês terem ideia, então a minha grande bagagem é essa, tá? Fiz residência e tal, e atuo. Eu sou voluntária, inclusive, da Liga de Diabetes, era daqui da faculdade, agora estou um ano afastada, mas a gente faz parte da Associação dos Diabéticos do ABC, que é há mais de 20 anos, 25 anos, que a gente atua o quê? Principalmente na área de educação do portador de diabetes. E para vocês que estão na área da saúde básica de municípios, eu acho que isso é fundamental. A educação é a base. Quanto mais eu educo, menos eu interno. Então, pensar assim, pensar que tratamento de diabetes é caro, a gente sabe que é. Tem as novas drogas que vêm vindo cada vez mais caras. Só que caro mesmo é tratar complicação de diabetes. É tratar revascularização, então fazer revasc, nefropatia, que vai para a diálise, amputação e vai por aí afora. AVC, que é muito frequente. Então, a complicação é que sai muito mais cara para o sistema de saúde. Tá? Então, para falar em insulinoterapia, deixa eu passar aqui, acho que aqui, eu não tenho nenhum conflito de interesse. Então, a insulina foi descoberta por 2 pesquisadores, um era cirurgião e um era fisiologista. E até 1920, o portador de diabetes tipo 2, como ele é gordinho, vai levando, vai carregando, ele vivia um pouco mais. Mas o diabético tipo 1, ele morria em muito pouco tempo, não tinha tratamento.
Então, o que se fazia? Se dava uma dieta muito rígida, tirava açúcar, tirava carboidrato, tirava tudo, o cara ficava desnutrido, a glicemia assim mesmo subia, ele entrava em cetoacidose e morria. Morria desnutrido, morria sem tratamento, né? E isso foi mudando. Então, esses dois pesquisadores foram quem descobriu, fazendo pesquisa primeiro no cachorrinho. Então, um que era fisiologista, ele foi recolhendo célula de pâncreas, separando e aplicando isso em animal, e viu que isso dava certo, até que eles começaram a separar realmente a molécula. E esse foi o primeiro menino, olha o estado da criança. Tá? Deixa eu achar o botãozinho aqui. Ó, a desnutrição. E esse foi o primeiro menino que foi tratado com a insulina recém-sintetizada, recém-descoberta. E aí, olha o que ele vira. Ele é um gordinho. Então, a insulina, na verdade, é um hormônio, se a gente pensar bem, ele é um hormônio anabólico. Então, se eu melhoro a condição de nutrição, ganho peso. Agora, se eu der insulina demais também, o que acontece? Eu também ganho peso, preciso tomar cuidado. E aí, esse foi um outro paciente que logo depois, em 1922, então, quando começou a ser usada a insulina, o Ted começou a tomar insulina e ele vive até os 70 anos. Então, eu me emociono com a insulina, sabe? Eu acho que assim, é um hormônio que realmente tem uma utilização muito grande. Então, vamos lá. Então, aí os ganhadores, eles ganharam o Prêmio Nobel em 1923. Depois deles vieram, uma variedade de pesquisadores que eram médicos, fisiologistas, grandes pesquisadores, que foram ganhando, à medida que a insulina foi sendo quimicamente mais elaborada, a indústria farmacêutica, a Lilly principalmente, que foi a primeira que assumiu isso tudo, as insulinas foram melhorando a formulação e melhorando a forma de ação. Então, houve uma sequência de prêmio Nobel em relação ao trabalho com insulina. E em 2022, a gente comemorou o centenário da descoberta da insulina. Tá? Então, eu acho que um pouco de história faz bem, né? Bom, então, olha, isso aqui é um controle de evolução do que começou. Então, a pesquisa, as insulinas que foram sendo melhoradas, aqui é onde começa a síntese e a produção do que a gente usou até agora, que depois vocês vão falar, que é a NPH. Há muitos anos que a gente quer que a NPH caia fora do sistema e que entre uma nova insulina, que foi descoberta bem depois, né? Que são o quê? Os análogos de ação prolongada, que é a glargina que vai entrar agora no sistema de saúde. A gente já consegue, através da LME, né, do alto custo, fazer a prescrição, mas agora ela entra realmente na rede básica. Então, isso aqui foi evolução até que a gente foi tendo análogos, que a gente chama, que primeiro era tirada de porco e de boi. Aí foi havendo uma transformação. Aí eles começaram a usar uma biotecnologia que tirava de bactéria, né, da Escherichia coli. E foi evoluindo até chegar à síntese química mesmo de tudo isso. Tá? Então, para quem é que nós indicamos insulina? Principalmente no começo, né, não tem como, para o diabetes mellitus tipo 1, desde o início do diagnóstico. Não tem outro tratamento. Eu tenho que dar insulina. Tá? No tipo 2, no passar do tempo, eu vou insulinizar. Por quê? Eu tenho que ir bebendo água, tá? Por que eu tenho que insulinizar? O tipo 2, o que ele é? Quem responde? Resistência à insulina. Hã? Resistência à insulina. Primeira coisa, por que ele é resistente à insulina? Como obesidade, idade. Idade.
Idade espera um pouco, não é bem... Era, não é mais. Hoje em dia a gente tem o quê? Adolescente, adulto muito jovem com diabetes tipo 2. Eu tenho a genética, eu fico gordinho, vou criando a resistência, e aí, quando eu faço o diagnóstico já de diabetes tipo 2, que eu começo a ter sintoma, porque hoje a gente, graças a Deus, né, desde o Serra começou um negócio que chamava campanha de detecção. Acho que vocês não viveram muito isso, nós vivemos. Então, assim, punha todo mundo lá na rua, a gente ia para a rua com os aparelhos, tic, furava dentro. E a gente descobria muita gente na população que não sabia ser diabético. Ainda tem, viu? Muito. E por que isso é importante? Porque, assim, estatisticamente, se eu pegar a população em geral, o tipo 2, depende da região, eu tenho uma incidência de 10% a 12%. Pegue 200 milhões de brasileiros. Quanto a? 10%. Não vou nem fazer 12%, 10%. 20 milhões, pelo menos, de diabéticos. E grande parte desses não sabem ainda que são diabéticos. E quando eu faço o diagnóstico, eu já perdi em torno de 50% da minha célula beta, que é quem fabrica a insulina. Agora, então aquele diabetes lento, né, vai fazendo o que trata e não trata, né? Vai, às vezes, perdendo peso, tendo sintoma, até que um dia faz o exame. Hoje em dia, o acesso ao exame é muito maior, né? A gente tem muito mais chances do paciente, mesmo nas unidades básicas, pelo menos uma glicemia ele faz, ou ele vai lá, pede para a enfermeira furar o dedo, né? Então, a gente diagnostica muito mais. Então, eu começo a tratar mais cedo, e isso é muito bom. Agora, como é que é o tipo 1? Como é que é o tipo 1? Destruição aguda, né? Então, ele tem anticorpo, ele pode ter genética também, mas ele tem anticorpo presente, que faz o quê? Uma insulinite aguda, e ele para de fabricar insulina agudamente. Então, muitas vezes, assim, em uma semana, o paciente começa a emagrecer, beber muita água, urinar muito, perde peso, e se eu não fizer o diagnóstico rápido, ele vai entrar em coma cetoacidótico. Então, de cara, eu tenho que insulinizar. Agora, o 2, eu vou mostrar já, eu começo assim, dou dieta, dou atividade, dou 1 remédio, dou 2 remédios, dou 3 remédios, 4 remédios. Não responde. Então, eu dou insulina. Mas, na fase aguda, quando eu descompenso, eu também posso ter necessidade de dar um pouquinho de insulina. Então, se eu pego um tipo 1, vocês que estão na rede, pega um tipo 2 que chegou lá e está lá com 400 de glicemia, não adianta querer começar a tratar com comprimido. Eu tenho que dar 2, 3 dias que seja um pouquinho de insulina para ele, não é muito, para fazer com que essa glicemia abaixe, venha para um limite melhor, para tirar o paciente de uma coisa que a gente chama que ele está numa glicotoxicidade. Ele está intoxicado de açúcar. E isso faz com que todo o sistema de oxirredução dele fique muito, muito mexido. Até o pâncreas está intoxicado e não responde direito. Então, eu faço uma insulina, dou uma melhorada e começo os comprimidos. Agora, outra situação. Se descompensa, por exemplo, o cara não sabe que é diabético. Vai lá, tem um começo de infarto, ou infartou mesmo. Não adianta eu dar comprimido, eu vou ter que insulinizar. Ele vai descompensar naquela situação. Ou ele tem uma infecção importante para ajudar a descompensar, ou ele tem que ser submetido a uma cirurgia, na cirurgia descompensa. Então, são situações que eu tenho que insulinizar, sim, o tipo 2. Tá? E o gestacional, hoje em dia, além da gente mandar fazer atividade, dar uma dieta rígida, a gente tem que insulinizar. Diagnostiquei o diabetes na gestação, não adianta cozinhar galo, tem que insulinizar, tá bom? Bom, então aqui
são protocolos especiais, que é o que eu falei. Então, pacientes hospitalizados, né? Pacientes críticos, nesses aqui, eu tenho, às vezes, que usar até infusão venosa, gotejamento de insulina no soro, né? Para tirar ele do grau grave da descompensação. E eu tenho que fazer sempre um autogerenciamento. E eu posso fazer isso com o quê? Com bomba de infusão. A gente agora nem tem mais chamado de bomba de infusão. A gente chama de SIC, Sistema de Infusão Contínua de Insulina, tá? Porque bomba, ele usa bomba. Que bomba que ele usa? Sempre falamos assim, né? Mas é errado, tá? É melhor a gente falar Sistema de Infusão Contínua. Usa SIC. Muito bem. Então, quais são as vantagens da insulinoterapia? Não tem uma dose máxima. A gente tem que fazer ajuste de dose. Não tem interação com outras drogas. Não tem contraindicação. A única contraindicação que teria, assim mesmo, a gente encara e enfrenta, é quando o paciente tem alergia à insulina. É um negócio sério. Hoje em dia, a gente praticamente não vê mais, porque as insulinas são todas sintéticas, né? Elas são laboratorialmente modificadas. Mas quando a gente tinha a insulina porcina e bovina, gente, vocês não sabem o que era. O cara fazia umas alergias horrorosas. Você tinha que dar, olha aí, você tinha que dar um antialérgico, você tinha que dar corticoide, e o corticoide, da glicose, né? E eu tinha que soltar a insulina. O cara chegava a tomar 200, 300, 400 unidades por dia de insulina, tá? Então, era muito difícil. Graças a Deus que os laboratórios, a indústria farmacêutica foi mudando isso, né? Então, eu tenho uma rápida resposta terapêutica, o esquema sempre é individualizado. Não existe carimbo de insulinização. Tanto que assim, agora eu faço, né? Como é que a LM pede. Mas assim, eu faço a receita, eu ponho lá 30 unidades ou 40 unidades. Depois a rápida. Tam. Aí eu punha assim, isso tem que ter variação. Porque então, o que faz? Se eu der só isso, se o paciente precisar de mais insulina, não vai ter. Ele vai ficar sem na prescrição. Então, o que a gente faz? A gente põe o quê? Um pouco a mais, para poder até sobrar um pouquinho para ele não faltar, do que aquela coisa rígida, porque não é assim. Eu tenho que fazer cálculo para aplicar. Muito bem. Os análogos rápidos e basais apresentam um perfil farmacocinético, farmacodinâmico mais adequado na busca do quê? Da gente imitar a nossa secreção de insulina. Então, vamos ver o que é isso. Então, biossíntese, armazenamento, metabolismo. Rapidinho, hein? Isso aqui vocês já aprenderam. Então, isso aqui é uma ilhota, né? Uma ilhota do pâncreas, que eu tenho produção de células, tenho células com produção de hormônios, a célula beta, tá? Ela vai, a beta aqui embaixo. A célula beta, ela vai produzir a insulina, a célula alfa vai produzir o glucagon, a delta vai produzir somatostatina, e aí eu tenho ácidos pancreáticos e os vasos sanguíneos, e tenho o quê? Tenho a secreção dos hormônios, que não é hormônio, né? É endógeno. É a secreção que vai trabalhar na parte digestiva, tá? É exócrina, não é endócrina, né? Tá? Então, amilase, lipase, essas outras coisas que vão lá no suco pancreático para fazer a digestão. Então, 70% a célula beta é insulina e amilina. Célula alfa, 20% fabrica glucagon, 10% somatostatina. E uma AF, que é um polipeptídeo pancreático. Muito bem. Então, isso aqui só para saber, a glicose ela chega na célula, ela aciona eu tenho um receptor lá para entrar, a glicose que chama GLUT, sistema do GLUT, GLUT1, GLUT2, GLUT4. Aí ela vai para a mitocôndria, ela é fosforilada para poder agir, e aí, com o ATP, elas têm
ação de canais de sódio, de potássio, de cálcio, para fazer todo esse circuito, para fazer o quê? Com que o grânulozinho que está lá estocado no aparelho de Golgi, a insulina está lá parada, quando essa glicose vai na célula, ela vai estimular esse sistema e vai fazer a liberação de insulina. Tá? Então, é assim que acontece. Então, eu como, a minha glicose aumenta, vai lá na circulação, o sangue leva para a célula do pâncreas, ela entende todo esse mecanismo e solta a insulina. E aí, é assim, eu tenho uma produção basal de insulina. Eu não fabrico só um monte, não. Eu fabrico um pouquinho o dia inteiro. Vou fabricando. Só que quando eu como, eu preciso do quê? De uma quantidade maior, porque a minha glicose sobe e eu preciso mais insulina para cobrir aquele pico, né? Então, eu secreto mais insulina. Então, quando eu vou insulinizar, eu tenho que pensar nisso, eu tenho que imitar o sistema fisiológico normal que acontece. E é isso que acontece. Então, isto aqui, ó, é a molécula, o gene da insulina é o cromossomo 11p15.5. Então, eu tenho, na verdade, uma pré-insulina, pró-insulina, que é tudo isso. Aí, isto aqui vai ser clivado, tá? Ele vai ser cortado, e aí eu fico com uma parte que chama, ó, pró-insulina. Aqui é a pró-insulina. Quando ela é lançada lá, que ela sai para a circulação, isso aqui quebra, eu rompo aqui essa cadeia e aqui, e essa parte aqui eu vou chamar de peptídeo C. Vocês já vão ver a importância disso. E o restante, então, fica a molécula de insulina. Ela é uma cadeia, ela tem 55 aminoácidos, que eu tenho uma cadeia A e B. E esse pedacinho aqui, eles têm muita importância, esse N-terminal, para a indústria farmacêutica, que foi o que eles descobriram, que quando eu mudo o aminoácido no final da cadeia, ou eu mudo um aminoácido no meio da cadeia, eu mudo o tipo de ação, o tempo de ação da insulina. Então, veja que legal, né? Bom, então, para sumarizar, então isso aqui, ó, é maior, né? Eu quebro aqui, fico com a cadeia A, cadeia B, ligada por duas pontes de sulfeto, tá? De sulfeto. Muito bem. A insulina mesmo, na circulação, ela tem uma vida média muito pequena. Então, isso aqui eu quero chamar bem a atenção de vocês. Dosar insulina não é barato. É uma coisa cara para o laboratório. Se eu quero, adianta eu ficar dosando insulina, está cheio de gente que pede dosar de insulina assim, a olho. Eu não doso, sabe por quê? A não ser, por exemplo, eu quero saber que tem resistência à insulina. Tá, faz a avaliação clínica. Está acima do peso, o IMC está muito alto? Tá. Tem genética? Tem. É hipertenso? Tem lípides? Tem não sei o quê? Eu já sei que ele tem resistência à insulina. Eu não preciso dosar. Agora, em algumas situações, realmente a gente dosa. Quando eu tenho suspeita que eu tenho um tumor de pâncreas, que tem hiperinsulinismo, ou às vezes também, quando eu tenho um quadro assim, frequente de hipoglicemia, se eu quiser saber que eu tenho uma produção exagerada, pode ser até um tumor pancreático, né? Um insulinoma produzindo muita insulina, então eu doso. Bom, mas o cara é diabético há muito tempo e eu quero saber se ele ainda tem uma boa reserva de célula produzindo insulina. O que é melhor? É melhor eu dosar o peptídeo C. Sabe por quê? Porque na circulação, o peptídeo C ele tem uma duração, um tempo de vida maior. Então, ele me informa mais se a minha célula está produzindo bastante ainda. Se não, eu sei que não está. A variação, tem laboratório que varia, mas é mais ou menos assim, ó. É de 0,9 a 4, 4,4.
a variação do limite de peptídeo C. Bom, se eu tiver um 0,9, está indo para as cucuia. Eu sei que ele está faltando, eu tenho que dar insulina. Agora, é claro que o quadro clínico também, quando eu faço lá as medidas de glicose de ponto de dedo ou no Libre, se ele me mostra que está sempre muito alto, opa, está faltando insulina, não está cobrindo, né? Então, mas para chamar a atenção de vocês, que se eu quero saber se eu ainda tenho uma reserva boa, eu doso peptídeo C. Muito bem. E o modo de ação da insulina, ó, então eu secreto a insulina, ela tem uma coisa que chama hexâmeros. Então, imagina um cristal, um diamante, né? Mais fácil. Imaginar o sexteto, assim, um hexâmero do diamante. Então, as pedrinhas são todas encaixadinhas. Isso é um hexâmero. Só que quando ela vai para a circulação, esse hexâmero ele começa a quebrar. Ele é ligado com o zinco. Ó. O zinco faz uma dissociação desses hexâmeros. Então, vira o quê? Vira um monômero, que é a parte ativa da insulina, o cristalzinho que vai agir. Aí ela vai para o fígado, faz as ações, eu diminuo o glucogenólise e diminuo o gluconeogênese. O que é isso? Eu deixo de quebrar o glicogênio que está lá estocado para soltar mais glicose para a circulação e melhoro a síntese do glicogênio lá no fígado. Aí no rim, na depuração, a insulina é removida, degradada pelo fígado e depois ela vai para o rim e cai na circulação sistêmica o que sobra. Aí a insulina ela vai ter ação no músculo, então ela tem ação no fígado, no rim, no músculo, no tecido adiposo. No músculo eu vou captar mais glicose, que é a minha fonte de energia para fazer atividade diária. E é uma moeda barata. Né? No tecido adiposo, ela faz a quebra de triglicerídeos, diminui a quebra, então eu consigo estocar. Então, quando está descompensado também, outra coisa que a gente vê no paciente, o que é? Eles têm alto nível, geralmente, de triglicérides. Então, eu dou remédio logo de cara para o triglicérides? Não. Vamos dar dieta, vamos corrigir essa glicemia e vamos ver o que acontece com esse triglicérides. Se realmente ele continuar muito alto, eu vou medicar, senão, às vezes, não precisa. Tá? E o efeito metabólico global. Então, diminui a glicose, aumenta a utilização desse combustível e faz armazenamento de energia. Então, isso aqui, ó, só para vocês lembrarem aquilo que eu falei, que eu tenho, então, um nível basal de insulina que é produzido e, quando eu como, eu tenho a liberação. Ora, se eu vou dar insulina para um paciente, eu posso dar só uma insulina basal? Depende. No tipo 1, não. Porque ele não vai liberar nada. No tipo 2, muitas vezes, ainda tem alguma reserva. Então, quando eu começo a dar insulina para o tipo 2, muitas vezes, a gente faz uma coisa que a gente chamava de insulina bad time. Né? O que é bad time? Mas eu preciso obrigatoriamente da bad time? Mudou. Tá? A gente costumava fazer isso sim. Por quê? Porque geralmente à noite é que o fígado libera mais glicose para a circulação. Mas hoje em dia a gente sabe que eu posso dar essa insulina mesmo de manhã, porque eu vou melhorar o perfil dele durante o dia também. Mas a gente chama de bad time. Mas é uma insulina realmente assim que eu começo só com uma insulina de longa ação. E eu consigo trazer esses níveis, mantendo ainda os comprimidos, né? Eu consigo trazer um nível de glicemia para um valor bem razoável. Aí, então, qual é que é a diferença? Então, a basal, que é conhecida como insulina lenta ou intermediária, controla a glicose entre as refeições, durante a noite, representando a liberação contínua do pâncreas, como se o pâncreas continuasse soltando a insulina. E o bolus, que a gente chama, ou prandial, é a insulina rápida, que é liberada em grande quantidade para evitar picos de açúcar após a injeção. Então, eu tenho que imitar isso, tá certo? Muito bem. E aí, os tipos de insulina, então, são a basal, das basais, né, que tem
A antiga, que é a NPH, que ainda está por aí. E tem paciente que gosta de NPH, né? Tem paciente que vai bem. Ele vai bem com qualquer uma. Mas ele acostuma com aquela. Então, às vezes, a gente quer mudar, ele não quer. Não, doutora, deixa essa. Tá bom. A degludeca, a glagina, que veio logo depois, e isso para manter a glicemia estável. A prandial, que eu tenho a regular, que é a antiga, Lispro, da Lilly, Asparte, que é da Novo, e Glulizina, que é da Sanofi. Esse eu aplico antes das refeições para cobrir os carboidratos que eu vou ingerir. E a insulina de correção, que durante o dia eu posso ter variação, que eu posso também ter que corrigir, se então continua muito alto. Então, aí, geralmente, eu uso a insulina rápida também, né? Agora, essa aqui é assim, ela é calculada na base do fator de sensibilidade. O que é isso? Depois vocês vão ver, eu vou mostrar um outro slide, que tem assim, eu pego a dose total diária que eu dou de insulina, divido por 2.000 para um, por 1.800 para o outro, para 2.100 para o outro, e eu acho quanto que eu vou corrigir. É mais simples fazer assim. Vê? Se a minha glicemia de jejum, vamos supor pré-almoço, eu quero que ela esteja em torno de 100, máximo 120. É difícil? É difícil. Difícil a gente ver paciente que está assim, mas tem. Mas eu quero isso. Então, quando eu meço pré-refeição, vamos supor que a minha glicemia deu 180. Mas eu quero 100. Eu faço essa diferença. 180 menos 100 dá 80. Aí eu posso, em média, dividir por 40 miligramas. Então, imagino que a sensibilidade desse indivíduo seja 40 miligramas. O que é isso? Para eu conseguir abaixar 40 miligramas daquele açúcar, eu vou dar uma unidade de insulina rápida, tá? Bom, mas de repente, o indivíduo tem peso normal. Se é um obeso, eu já ponho um fator de correção para 30 miligramas. Ele vai ter mais resistência. Eu vou ter que usar um outro fator de correção. Então, eu ponho, por exemplo, para 30. Vamos lá. Está em 100, a minha glicemia deu 190. Para fazer matemática fácil, tá? 190 menos 100 deu 90. Se eu corrigir para 30 miligramas, eu dou 3 unidades. Tá certo? Bom. Posso corrigir para mais? Posso. Quando o indivíduo é magro, e se ele faz muita atividade, eu preciso tomar cuidado. Então, esse fator de correção, às vezes, eu jogo para 50 miligramas. Então, eu tenho 200, eu quero 100, 200 menos 100, 100, divido por 50, dou só 2 unidades. Mais o que ele vai comer. A quantidade de carboidrato, tá? Então, essa quantidade de carboidrato, a gente tem atualmente, tem uns apps, a tecnologia está fantástica, né? Antes a gente tinha assim, livrinho, ainda tem, livrinho de contagem de carboidrato, a gente acaba decorando até. Então, uma colher de arroz tem 5 gramas de carboidrato, uma de feijão tem 4, o leite tem 12. Então, eu somo o que o paciente vai comer de carboidrato naquela refeição, e aí eu posso fazer uma unidade de insulina. Em média, a gente começa assim, para 15 miligramas de carboidrato. Mas eu posso corrigir para mais e corrigir para menos. Então, eu posso fazer, por exemplo, se o indivíduo, adolescente principalmente, insulina, o diabetes tipo 1 adolescente, eles comem um monte. Tem fome, lógico, tem que crescer, né? Aí eu dou uma insulina, de repente, para cada 10 gramas de carboidrato. Mas é um adolescente que não se mexe, não quer saber. Eu não posso corrigir para 10. Eu vou corrigir para 15, ou para 18, ou para 20 miligramas. Então, para cada um, a gente tem que ver o peso, a idade, para acertar isso. Mas a média, se eu começar fazendo assim, conto lá quanto que tem.
uma unidade para cada 15 miligramas de carboidrato, grama, para 15 gramas de carboidrato, eu já vou aproximar bem, eu já vou deixar esse paciente bem mais controlado. E aí eu vou ajustando aos poucos, se para ele aquilo está bom ou se não está. Como é que eu faço esse ajuste? Eu vou medir a glicemia 2 horas depois da refeição. Se ficou num limite bom, o que é um limite bom? Fala mais alto. Se eu medir com 1 hora pós-prandial, 160. Se eu medir com 2 horas, 140, né? Todos ficam assim? É difícil. Mas a gente dá uma média, então isso é o ideal. Mas se ele ficar, por exemplo, 150, até uns 160 com 2 horas, está razoável. Não pode passar de 180. Por que no Libre, quem está acostumado já a ver o Libre? O que é o Libre? É o sensor, né? Que eu acho assim, na minha opinião, o governo tinha que dar sensor para todo mundo. Para o tipo 1, principalmente. E para o tipo 2 também, se você pensar bem, principalmente o idoso. Porque, olha... Então, São Caetano já dá para todos tipo 1. Mas é um município desse tamanho, né? Tem pouco, né? E quanto que é a incidência do tipo 1 na população? Eu falei do tipo 2 no começo. A incidência do tipo 1 é menos que 1%. Então, eu tenho uma população muito menor de tipo 1, né? Mas eles são de muito mais difícil controle, né? Agora, o sensor do Libre, aquela bolinha que vocês já viram aí nas propagandas, eu podia até ter trazido para vocês. Mas é aquela bolinha que eu, instalo no braço, e tem uma moçada que gosta de andar com o braço de fora para exibir o sensor, né? Antes eles tinham vergonha, agora não. Então, o sensor, gente, o sensor é fantástico, porque eu deixo de ficar funcionando. Se eu fizer um controle bem feito de glicose, para calcular bem essa insulina, eu tenho que pulsionar o dedo 6, 7 vezes por dia. É mole? Não. Alguém já furou? Eu furo de vez em quando, porque eu sou uma pré, assim, meio disfarçada, né? Então, eu não faço todo dia também, não, porque aquilo é dolorido. Imagina você furar o dedo 6, 7 vezes por dia. Eles acabam nem dando mais bola depois de um tempo, porque fica tão furadinho, eu falo que parece furinho de chuveiro, sabe? Assim, tudo ficadinho, tudo pretinho. Mas não é fácil. Então, muitas vezes o paciente não faz esse controle tão a rigor. Então, ele vai mais ou menos na média. Então, por exemplo, mestre em jejum, teria que medir pós-café, pré-almoço, pós-almoço, pré-jantar, pós-jantar. E se eu comer durante um intervalo, eu meço para saber se eu tenho que corrigir. Porque esses lanchinhos intermediários dão cada pico que vocês não fazem ideia. Então, quando eu ponho o sensor, eu faço assim, está subindo, está aqui, está descendo, estou começando a passar mal, está em hipo. Então, ele me dá uma variação e é aí que eu quero chegar. Qual é que é o ideal para a gente manter um nível de glicemia? Normalmente, pelo sensor, a gente deixa de 70 a 180. E aí eu vou traçando uma curva. Ele automaticamente vai traçando uma curva para me mostrar. Bom, mas 70 eu já posso ter hipo, né? Então, eu quero para um paciente 70? Geralmente não. A gente quer de 80 para um pouco mais, né? Mas também não posso ficar passando muito de 180, porque eu tenho riscos, né, de doença, de complicar a doença vascular. Mas a média é essa. Então, eu tenho assim, se eu pelo menos mantiver uma média de glicose de 70 a 180, em torno de 70%, 75% do período, isso é ideal. E acima, se ficar de 180 até 240, eu posso ter 20%, 25%. Quanto menos eu tiver, melhor. E a hipo? A hipo, assim, se está em 70, já está entrando em hipo, eu tenho que tomar cuidado. Eu posso ter, no máximo, no período de 14 dias ou um mês, no máximo 2%.
Mas tem paciente que faz 7, 8. Então, quando eu pego aquela coisa da hemoglobina glicada, todo mundo pede, não pede? O que é a glicada? Quantidade de glicose presente na substância de sangue. Então, é assim, ó. Vocês têm hora até 2h30? É isso? Ah, pode falar? Tá bom. Deixa comigo, hein? Então, hemoglobina glicada é um parâmetro que foi criado, primeiro porque o diabético gosta de tapear a gente. Então, assim, ele faz tudo errado. 3, 4, 5 dias antes dele ir para a consulta, para ele ir para o laboratório, aí ele faz bonitinho. Aí chega lá, dá uma glicemia de jejum de 100, 90 e pouco, 120 e pouco, 150. Quando, na verdade, ele andou por muito tempo, 300, 200 e tal, lá até 400. Então, a glicada ela foi feita pelo seguinte, eu tenho lá no sangue uma proteína que é a hemoglobina, que carrega o oxigênio, né? E eu tenho mais de uma hemoglobina, A1, A2, AC, tenho várias frações de hemoglobina. Todos nós temos uma ligação da glicose com a hemoglobina. É normal. Quanto que é isso? Varia de laboratório, mas é da técnica também que eu uso, mas geralmente se usa HPLC. Aí eu ligo de 4 a 5,7, 5,6. O que isso me mostra? Cada vez que a minha glicose sobe, eu vou ligar mais glicose na hemoglobina. E é uma ligação irreversível. Ela liga e não desliga, tá? A minha glicemia, geralmente, ela faz assim. Mas ligou, ligou. Então, qual é a vida média de uma hemácia? Da hemácia, de um pool de hemácia? 3 meses, né? Aí o baço destrói a hemácia, aproveita aquele ferro, tudo isso, a medula vai jogando hemácia nova. Então, por que a gente considera em média 3 meses? Porque eu tenho um bloco de hemácia que está sendo destruído e um novo que está indo para a circulação. O que está sendo destruído já foi. Mas o novo, se as glicemias estiverem altas, vai continuar ligando, né? Então, quando eu meço a hemoglobina glicada, ela me mostra que os últimos 30 dias, mesmo que eu tenha muita hemácia nova, 50% do valor da glicada é dos últimos 30 dias. E 25% o mês antes, mais 25% o segundo mês antes. Então, com isso, eu tenho uma ideia. Mas tem o seguinte. Eu posso fazer uma glicemia alta durante muito tempo e, quando eu entro em hipo, eu trago essa glicemia muito para baixo. Então, essa glicada, às vezes, ela não é totalmente fiel. Porque se o cara tiver muita hipoglicemia, eu vou ter uma hemoglobina glicada, porque deixou de ligar muito, porque estava muito em hipo, eu tenho uma hemoglobina glicada, às vezes, falsa. Tá? Então, precisa tomar cuidado. Outra coisa que eu posso ter é assim, eu posso ter uma hemoglobinopatia. Eu posso ter anemia de talassemia, anemia falciforme, anemia megaloblástica, eu posso ter outras anemias. Tudo isso interfere. Se eu tomei transfusão, se eu não tomei, salicilato influi, vitamina C muito em exagero influi. Então, eu tenho várias situações que podem mudar a interpretação da minha hemoglobina. Mas, em média, aquilo é válido. Então, quando eu tenho até 5,7, é o normal. Quando ela começa a subir, como é que é a classificação do pré-diabetes? De 6 a 6,4. Acima de 5,7 até 6,4. Isso. Acima de 6,5 é diabetes, né? Porque eu faço uma média e eu sei. Então, é importante, por exemplo, o sensor, para mim, ele é muito importante porque ele mostra até a hemoglobina, tá? Por isso que ele é bom. E eu não preciso ficar. E com isso eu tenho muito melhor visão
de que horário eu tenho que dar mais insulina, de que horário eu tenho que diminuir a insulina, porque a hipo é brava e geralmente é de madrugada. E tanto que todas essas insulinas, elas foram feitas, e a indústria farmacêutica começou a se preocupar muito, para quê? Para quando eu injeto uma insulina, eu ter menos hipoglicemia possível. Porque se eu tenho um paciente, por exemplo, tipo 2, que já tem doença cardiovascular, hipoglicemia mata. Eu posso ter o paciente que está pré-infartando, ele pode infartar à noite com uma hipoglicemia severa. A gente tem que tomar muito cuidado, tá? Então, às vezes, é até preferível deixar um pouquinho a mais do que dar dose demais. Então, ó, mais ou menos nesse cálculo aí, então a gente avalia, né, a glicemia pré-refeição, eu determino essa dose de correção, e aí eu tenho que administrar. Então, é assim, a insulina regular, pela característica química dela, ela demora um pouco mais de tempo para aqueles hexâmeros serem liberados em monômero para ser absorvida. Então, eu tenho que injetar pelo menos meia hora antes da refeição. Porque se eu der bem junto, acontece assim, o indivíduo está comendo, ele já está absorvendo, a glicose já está subindo, eu não tenho aquele primeiro pico de liberação de insulina, e aí ele vai ter uma hiperglicemia maior no pós-refeição. Então, tem que injetar antes, tá? As outras, os análogos rápidos, tanto a Lispro como a Glargilin, como a glulizina, desculpa, e a Asparte, eu posso dar uns 20 minutos, mas até uns 15 minutos antes. Então, pede para o paciente medir a glicose, faz o cálculo mais ou menos do que ele vai comer, vê quanto está, faz essa correção e injeto. Agora, eu tenho, atualmente, os análogos muito rápidos. Então, assim, aquela que era ultra rápida virou só rápida, tá? E aqui é muito rápida, virou muito rápida mesmo, ultra rápida, que é a Fiasp, tá? É a Asparte, eu já vou mostrar com uma modificação química, que quando eu injeto, em 5 minutos ela começa a fazer efeito. Olha que maravilha. É boa, é a melhor que tem. Por quê? Vamos supor uma criança. A criança é assim, você mete, faz o prato. Aí ela fala assim, não quero, eu não vou comer isso. A mãe, come, você tem que comer, já tomou insulina, precisa comer. Mas eu não quero. Se ele não comer, se eu injetei a insulina antes, é hipoglicemia na certa, né? Aí você fica ali. Quando eu tenho essa Fiasp, e idoso, mesma coisa. Que idoso, quando faz biga para comer também, vou contar, né? Não quer, não gosto, eu estou sem fome. Bom, mas é hora de comer, tá? Então, o que a gente faz? Monta o prato, médio antes, monta o prato. Comeu? Eu aplico, faço a correção e aplico. Não comeu? Eu só corrijo o que está errado, para não ter hipo. Não é uma beleza? Agora, com as outras que eu tenho que aplicar bem antes, eu corro risco, né? Eu corro risco. Muito bem. E aí, o que eu faço? Olha lá, monitoro a glicemia 2 horas depois e vou fazendo o ajuste. Por isso que eu falo que não é um carimbo que eu faço assim, 4 antes do almoço, 4 antes da janta, 4 antes do café. Não, vai ter variação. Quando o paciente não tem o poder assim, cognitivo, às vezes, dele fazer cálculo, assim, tudo, então, sim, a gente vê o peso, mais ou menos, pergunta o que come e faz mais ou menos uma tabela baseada nisso. Eu dou um pouquinho, então 3 ou 4 no café, 4 ou 5 no almoço, 4 ou 5 no jantar. De modo que ele não fique descoberto. Eu não vou corrigir tanto às vezes, mas pelo menos eu vou fazer com que ele fique melhor, tá? Então, isso é bom senso que a gente chama, né? Porque é difícil insulinizar, não é fácil, tá? Bom, então é isso que a gente falou, os princípios, né? A correção. Eu vou pular agora esse aqui, para não... não, isso aqui, peraí. Então, o objetivo é manter a glicemia na faixa, ajusta a dose de insulina rápida ou ultra rápida nas refeições,
deve ser sempre associada a um esquema basal Bolus. Então, a insulina basal, qual que é? Que eu dou de manhã. Eu dou de manhã, ela vai fazer o efeito e na hora da refeição eu corrijo, que é o Bolus, tá? E que me vai fazer assim. Então, eu dou praticamente 50% da dose de basal e os outros 50% é insulina prandial. Ah, mas como é que eu sei? Quanto que é isso? Então, mais ou menos é assim. Eu pego o peso do paciente. No tipo 2, quando às vezes eu tenho que começar a insulinizar, eu faço só basal no começo. Então, eu tenho uma regrinha assim. Ou eu dou de cara 10 unidades dessa lenta, né, a basal, e vejo como é que ele fica. E depois de cada 3 dias eu posso ir corrigindo, posso ir aumentando ou diminuindo. Agora, eu posso também fazer assim, eu posso usar, eu vou mostrar já já para vocês. Eu posso usar, por exemplo, 0,2 unidades de quilo de peso por dia. Dá mais ou menos o que vem aí. Ah, bom, mas é um cara obeso. Veja bem, se é uma pessoa obesa, vamos supor que ele tem 80 quilos. 0,2 vezes 80, 16. Não é? Então, se eu der 10, vai ser pouco. Eu já sei, ele é mais obeso. Eu faço esse cálculo e eu vou dar pelo menos 16 unidades. E fica bom. Se é muito magro, às vezes eu dou um pouquinho menos. Então, a paciente tem 40 quilos, né? Vezes 2, dá 8. Está quase no 10, mas é 8. Eu dou um pouquinho menos, tá? Então, é assim que funciona. Então, isso nós já falamos da basal, né? Que ela é aquela que vai, fica na linha reta, não tem pico, a duração é prolongada e contínua. Aí eu já pulei, vou pular isso aqui, porque é aquela coisa tudo de preparo, de microprecipitação, então eu vou pular isso. Então, assim, ó, tem variação desses microprecipitados. Então, eu tenho uma glagina que é 100 e uma glagina que é 300. O que significa isso aqui? A 300 ela é mais concentrada. Eu tenho maior quantidade de exame naquela porção, tá? Então, por exemplo, em 1 ml eu tenho 300 unidades em vez de 100. Então, eu vou usar menos quantidade. E ela tem uma duração assim, de liberação maior, tá? As outras, aqui, eu tenho a Detemir e a Degludeca, que também tem uma liberação lenta. Elas mudam o tipo de absorção. Essa insulina aqui, ó, elas têm uma ligação com a albumina. A Lantus, que é a glagina, ou Basaglar, ou Glagilin, que vai entrar, ela é uma insulina, na composição, ela é uma insulina ácida. Quando eu injeto no subcutâneo, ela vai demorar em torno de 2 horas para começar a sair da acidez, ficar básica, para esses hexâmeros irem sendo absorvidos lá no subcutâneo para a circulação. Essas aqui, principalmente a Degludeca, ela se liga na proteína, na albumina. Então, eu não preciso desse tempo, ela é mais rapidamente absorvida. Mas, assim, ao longo do dia, a U300 tem uma liberação mais ou menos igual de duração que a Degludeca. A Degludeca é a Tresiba, tá? Só que tem uma diferença ainda. A U300, eu vou mostrar já, em torno de 24 horas, ela já está acabando o efeito. A glagina, o 100, que é a que vai entrar, na verdade, ela não dura totalmente 24 horas. Ela dura um pouco menos, em torno de 21, 22 horas. E, às vezes, a gente até faz 2 doses, divide um pouco a dose, tá? Por causa disso. Mas a outra, por exemplo, essa Degludeca, a gente tem a facilidade, por exemplo, se o paciente, que normalmente, o que a gente pede? Para o paciente fazer a refeição naquele horário, tomar insulina regular naquele horário, não passar muitas horas, porque senão ele pode ou ter hipo, ele vai descompensar. A Degludeca, ela é fantástica, porque ela dura mais. E ela fica num estoque ainda no subcutâneo. O domingo que eu quero dormir, eu vou dormir.
eu não vou tomar minha insulina agora, eu posso tomar daqui 2 horas, 3 horas. Eu só não posso depois ficar sem dose o dia todo. Mas eu tenho essa permissão de tomar num horário um pouco diferente, tá? Então, isso ajuda muito o paciente, né? Bom. Então, aqui, ó, só para mostrar os picos de ação. Então, a glargina, ó, o início de duração, 1 a 3 horas, para começar a agir, mas em média 2, tá? Aí ela vai, e chega um pouquinho antes de 24 horas para acabar o efeito. Ao 100, ela já tem um perfil melhor, ó, tá? Parece quase com a Degludec, ó, né? Só que a Degludec, ó, essa aqui, o máximo que fica um restinho dela, 36 horas, mas essa aqui é até 42 horas, tá? Isso aqui é bem legal. E aí, a NPH era um problema, né? Porque a NPH, assim, quando eu injeto, primeiro, o que eu tenho que fazer com a insulina NPH? Como que ela é no frasco? Leitosa. Ela vem o líquido branco, embaixo tem um depósito. Toda vez que eu vou aplicar, não pode esquecer, a gente tem muito erro por isso, de aplicação que não compensa. Eu tenho que pegar o frasco, eu não posso chacoalhar assim, não, tá? Se eu fizer isso aqui, eu destruo a proteína da insulina. É clara de ovo, igual mesmo, eu vou chacoalhar e vou pôr no omelete. Então, eu tenho que fazer ou rolar ela assim, ou fazer assim, ó. Aí aquele pozinho branco lá fica homogêneo, aí eu aplico. As outras todas são transparentes, e é por isso que muitas vezes, assim, tem que prestar atenção. Cada caneta agora tem uma cor, e mesmo o frasco da insulina, ele vem com cor de tampa diferente, para o paciente não se enganar. Porque o que acontece? Principalmente velho, né? Que esquece. Ah, foi lá, acordou meio dormindo. Eu já vi muito isso, hein? Pega lá a caneta, 30. Pá! Não é a de longa ação. É a rápida. E aí? Doutor, o que eu fiz? Come. Toma açúcar, faz isso, né? Não toma outra insulina hoje, vamos ver como é que fica. É um desespero. Que se confundir, se eu pegar a NPH lá, ou a outra de ação rápida, e der um pouco mais, vai dar hipo também, mas vai demorar para dar hipo. Só falar, ó, não toma rápida hoje. Fica assim, vai medindo, né? Vai cair uma hora, vai comendo. É menos perigoso, mas quando eu dou a alta dose, que tem paciente que toma 40, 44, imagina. Né? Então, tem que tomar muito cuidado. Mas o perfil de ação delas é isso aqui. E essa Icodec é o top atual. Eu ainda não tenho experiência com essa insulina. Ela está chegando agora. É uma insulina que é principalmente para o diabetes tipo 2, que ela é o quê? Semanal. Olha isso. E no mês, em vez de eu tomar 30 picadas da insulina lenta, eu vou tomar 4. Então, é o que vem para ajudar. Ajuda muito, né? Então, veja o progresso todo que nós estamos tendo, né? Então, aqui, ó, começo de 24 horas, mas ela vai durar 196 horas, 7 dias, tá? E ela vai. No começo, ela tem um tempo para ficar no subcutâneo, para eu ajustar um pouco essa dose, mas depois de 2, 3 semanas, a coisa começa a ficar num platô. É muito boa. Isso aqui é para mostrar para vocês os exâmenes, né? Isso aqui é da insulina NPH. As outras, vou mudando, ó, eu vou mudando o aminoácido da cadeia, tá vendo que eu falei? Então, eu mudo a posição de um aminoácido, eu mudo a estrutura e eu mudo o tipo de insulina, tá? Então, essa é a glargina, vou quebrando os hexâmeros, tudo é hexâmero no começo, depois eu vou quebrando, ele vai sendo absorvido e vai para a circulação. A 300, ela é mais concentrada, mas o mecanismo é igual. E aí, por exemplo, ó,
quando eu aplico, né, quero fazer o ajuste. Preciso todo dia aumentar a dose? Calma. Eu posso ter calma. Eu faço uma dose inicial e vou acompanhando. Cada 3 dias, se não está compensando, eu aumento de 2 unidades. Às vezes, se está muito descompensado, eu posso aumentar 3 unidades, mas eu tenho que ir devagar, com todo cuidado, para não dar hipoglicemia. Isso aqui são as insulinas aciladas, que a gente chama, que são essas que mudam rapidamente a absorção por causa de uma lipidificação. Aí a detemir era muito usada na gravidez, na gestação, mas agora ela praticamente já está caindo do mercado, tá? E ela era boa, viu? Mas o problema é que ela não dura 24 horas também. Eu tinha que fazer, no mínimo, 2 aplicações. E aí a Degludeca veio para substituir, né? Aqui o Degludeca, mesma coisa, o hexâmero, quebra em dímero, cai, vai fazer absorção e vai para a circulação. E lá a modificação que eu faço no final da cadeia, tá? Da molécula. Aqui é a Icodeca, que já é uma técnica um pouco diferente. Também sobre a Icodeca, tem várias substituições lá, ó, tá vendo? Que eu mudo totalmente a cadeia, né? Para poder fazer essa ação muito maior. E aí, isso aqui é interessante para vocês, se bem que quem tiver interesse, eu acho que isso é importante, na Sociedade Brasileira de Diabetes. Nós temos lá o livro que chama Diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes. Antes a gente recebia o livro, agora não vem mais, porque agora está desse tamanho. Mas assim, você vai abrindo a parte e vai dando os outros índices, né? Mas tem tudo isso que eu estou falando, está no livro, está nas diretrizes, é só vocês procurarem, tá? Inclusive essas tabelas, tá? Então, a insulina de ação intermediária NPH, aplico, ela vai começar a absorver, começar a ação depois de 4 horas. Ela tem um pico de ação maior, entre 6 e 8, depois, tchum! E é justamente nesse pico de ação grande que, às vezes, a gente somou o efeito da rápida e da hipo. Então, lá é uma insulina que, assim, a gente sempre fica meio temeroso de usar, tem que ter uma mão muito fina para usar. A longa, glagina, 2 a 4 horas ela começa a agir, vai agir até 20, 24 horas não chega, não, só a 300. A Detemir, que agora quase não usa, a 300, que também tem um efeito bom, e a Degludeca, que é um top. E existe ainda uma insulina, que é de ação rápida, que é a Fresa, que é nasal, tá? Que foi lançada. Então, ela vem, eu aplico lá, mas tem um limite para usar. Tem que ver se o paciente tem pneumopatia ou não tem. Então, é uma insulina que não caiu muito na graça do povo nem dos médicos, tá? Então, isso tudo nós já falamos, né? Do basal e do bolos, a taxa de... E aqui é a insulina famosa regular, que a gente usou durante tanto tempo e usa ainda, tá? Então, os hexâmeros, né? Aí ela cai, ela fraciona a mesma coisa, os dímero e monômero, e vai para a circulação para fazer o efeito. Análogo rápido, então aquilo que a gente fala, muda lá no final os aminoácidos, muda a forma da insulina agir, rápido. Isso aqui é legal, quer ver? Ó? Por exemplo, aqui, né? Eu faço uma sobrecarga oral de glicose, né? Então, quando a minha glicose sobe, eu tenho que ter a insulina agindo. Então, eu tenho que injetar essa insulina quando eu começo a comer. Se é a Fiasp, eu posso injetar depois. Mas é a única. Os outros todos eu tenho que dar aqui, ó, antes, né? Tá? Para mostrar as curvas. Então, olha aqui a Fiasp, a Faster Aspart. Olha que beleza. Eu como, dou insulina, pá, faz tudo bonitinho. Acompanha como que o meu organismo mesmo está fazendo, né? A Lispro é uma outra, mas que não pegou também, que seria ultra rápida.
E aí, os análogos ultra rápidos, essa inalatória, ó, ela é muito boa também, mas difícil de fazer a dose certa às vezes e não pegou bem. E aí o esquema para vocês do pico de ação, né? Quem quiser fotografar isso aqui é interessante para saber. Então, eu tenho que fazer, logo que eu injeto, ó, a regular, aqui é humana, né? Eu tenho que fazer 15, ela demora o início de ação, mas geralmente é meia hora antes que eu tenho que fazer. A lispro, as partes, e a fast, que é a melhor mesmo. Bom, aí um quadro das insulinas prandiais, resumindo aquilo tudo. E aqui, só quero chamar a atenção que a gente tem algumas que são pré-misturas. Eu ainda tenho paciente que usa pré-mistura. Então, assim, no tipo 1 não dá. Mas no tipo 2, quando eu somo, né, a insulina NPH com rápida, principalmente essa aqui, quer ver? 50-50, que é lispro com NPH. Só que eu tenho normalmente que fazer 3 picadinhas. Então, eu dou uma dose um pouquinho maior de manhã, faço o cálculo todo, né, do dia. Dou uma dose um pouquinho maior de manhã e depois eu dou um pouco no almoço e um pouco na janta. E controla, que é uma beleza. Mas isso no 2, no 1 não vai. Porque eles comem muito irregular, eles vão fazer atividade, tem hipoglicemia, então é duro de ajustar a dose. Aí as disponíveis, né, para saber. E aqui, ó, cada uma tem um perfil. Então, ó, aqui a glargina degudeca, que eu aplico, ela vai 24 horas. E as regular e as rápidas, NPH, ó, o que ela faz? Eu aplico, ela vai fazer um pico, depois ela, pum, cai. Regular de 6 horas e as mais rápidas, que mimetiza praticamente a minha secreção, tá? Deixa eu só falar alguma coisa aqui desse tipo. Então, o uso de insulina no tipo 2 está recomendado preferencialmente em pacientes sintomáticos das situações clínicas agudas durante a internação. Ele pode ser revisto após o tratamento agudo inicial e pode ser substituído por uma terapia dupla ou tripla. Em adultos com DM2, se eu tiver um HB acima de 7 por 3 meses, após 3 meses, que eu tenho uma terapia que eu já estou usando. Ó, vamos lá. Metformina, que é o pão, né, de cada dia, né? Água da Sabesp. É verdade. Todo mundo devia ter. Metformina e depois sulfonilureia, né? Gliclazida. Terceiro, dapaglifosina. Forxiga. Jardiance, inibidor de SGLT2. 3. Quarto, inibidor de DPP4. Liraglutida e a família, né? Quinto, pioglitazona. Ó, pioglitazona se usa muito pouco, mas é um remédio fantástico. A ação dela é fantástica, principalmente no diabético obeso, que tem esteatose hepática. A gente está aí com remédios que estão aparecendo para tratar a esteatose, mas a pio ainda é, no diabético, um dos mais indicados. Só que tem que usar 30 a 45 miligramas por dia. Contraindicação, o João vai dar uma aula para vocês disso, que é bem interessante. Todos os remédios. João, colega meu. Tá? Contraindicação, se eu tiver edema de mácula, insuficiência cardíaca já de grau 2, não pode usar. E mulher mais velhinha, que nem eu, assim, da menopausa, toda magrinha, que já quebrou, né? O risco de fratura de rádio é maior, então com o pio tem que tomar cuidado, tá? Bom, e aí se eu cheguei em todos os comprimidos e não está mudando, o paciente está perdendo peso, está descompensando, eu tenho que insulinizar, não tem como. Não preciso nem dosar peptídeo C. E aqui, ó, só para mostrar, né, a subida da escala. Então, dieta e exercício que começa. Mas isso aqui tem que ser sempre, não é só quando começa, né? Monoterapia, combino,
E depois eu posso usar durante um tempo oral, mais insulina, quando eu começo a dar aquele pouquinho, chega num ponto que não tem como. Eu vou tirar remédio. Um dos únicos que a gente faz, o que é? É deixar o inibidor de DPP-4, que além de ajudar a parte renal, diminui proteinúria, né, bastante, ajuda na insuficiência cardíaca. Então, esse a gente não tira. Um que a gente vai também até em frente de inibidor de DPP-4 é a liraglutida, que é a linagliptina, desculpa, que é o Traienta, que a gente usa também até dialisar. Mas a sequência é essa. Então, aí só resumindo o que eu já falei. E aqui, ó, aquilo que a gente falou, tá? Se eu tenho um paciente magro, eu começo com 0,2 por quilo. Se ele tem um IMC entre 26 e 30, eu já vou aumentar um pouco. 30 a 35, eu dou 0,3. E maior que 35, eu dou 0,35 ou 0,40. Porque eu tenho que dar mais insulina, ele é resistente, né? Bom, e aqui, ó, eu tenho associação de insulina com os análogos, que estão aí, todas as canetinhas fazendo milagre, né? Para que foi criada a canetinha? Para o obeso? Todos os estudos de análogo, eles começaram com portador de diabetes. A grande preocupação da gente é que a gente até hoje não tinha uma droga, um medicamento realmente que conseguisse fazer perder peso substancialmente. E o análogo veio para isso, porque a maior parte dos diabéticos tipo 2 tem obesidade. E aí, quando eu dou análogo, eu melhoro realmente muito, né? Então, os análogos de GLP-1, aqui eu tenho, por exemplo, o Schultoff, que é degludeca com liraglutida. Bom, a lira, de qualquer forma, eu tenho que fazer todo dia aplicação, né? Então, por isso que ela foi escolhida para associar. E a Soliqua é uma outra da Sanofi, que eu tenho 10, 40 e 30, 60. Isso aqui dá uma confusão, gente. Não pegou muito, sabe? Olha, para ser sincera para vocês, no meu pool de pacientes, tem uma que não quer sair da Soliqua. E tem mais. E ela já é bariátrica. Entendeu? Então, mas é uma associação boa, porque eu consigo dar uma quantidade de insulina para melhorar e para não dar muita fome. Então, eu tenho uma insulina basal, que controla a glicose, e eu tenho um análogo que, na hora da refeição, diminui a fome. O que eu faço? Eu melhoro a minha glicemia pós-refeição. Olha que legal, né? Então, é bastante. Aqui, ó, o Schultoff, eu tenho vários pacientes que usam. Tipo 2, já com insulina, mas que usam. Tá? Bem legal. Então, no tipo 1, eu tenho que começar com uma dose pequena, porque eu vou ter que fazer ajustes. Não se pode esquecer que diabético tipo 1 tem uma coisa que chama período de lua de mel. Quem sabe? Você sabe. Fala para eles. Seria legal você definir um período que a necessidade de insulina se torna menor. Isso mesmo. Perfeito. Então, assim, quando eu descompenso o tipo 1, eu tenho uma inflamação muito aguda das células beta no pâncreas, uma insulite grande, que, assim, a produção de insulina faz... Pum! Só que essa inflamação por autoanticorpos, ela vai dando uma melhorada. Eu vou como que recuperando parte dessas células. E recupero parte. E aí, a minha produção de insulina volta a aumentar um pouco. E aí eu tenho que tomar cuidado, porque nessa fase, a minha insulina faz assim, que eu aplico. A gente que é macaco velho, a gente não tira a insulina. Porque se eu tiro, eu dou uma dose que seja mínima, 2 unidades por dia, 1 unidade por dia, mas não tira. Porque quando a gente tira, ele fala, não preciso mais, já me curei. Estou curado, não vou mais tomar insulina. E não é verdade. Porque isso aí pode durar
1 mês, 2 meses, 6 meses, mas vai voltar a ter necessidade de tomar e aumentar, tá? Então, é isso que a gente chama de lua de mel, né? Então, no tipo 1, mais ou menos, essa tabela para vocês é legal. Por quê? Depende da idade e tempo de diagnóstico. Criança pequena tem menor dose, criança maior e adolescente maior. Então, ó, lactente eu uso de 0,3 a 0,5. Gente, isso aqui, uma criança de 2, 3 quilos, 4, 5 quilos, meu Deus! Então, atualmente, em criança pequena, está indicado logo a colocação de bomba de infusão, sistema de infusão, tá? Cada vez mais. É dose muito pequena. A basal, mais ou menos 30% da dose, e o ritmo de alimentação irregular, eu tenho que tomar muito cuidado com a rápida, com a que eu uso na rápida. Crianças maiores, ó, pré-púbere, púbere, e adulto vai de 0,7 a 1. E os púberes tem que dar dose maior. Por quê? Eles estão em fase de crescimento, eles têm aumento de GH, que é um hormônio que aumenta a glicemia, e eles estão na fase de aumento de gonadotrofinas. Então, a puberdade exige dose maior de insulina. Então, às vezes, chega até mais do que 2 unidades por dia. Tem que tomar cuidado, isso aí é para dose total, tá? Depois eu tenho que dividir. Agora, os adolescentes, 50% a 55% da dose é basal. E o bolos tem muita variação, porque tem adolescente que faz esporte, tem adolescente que não faz. Então, isso varia muito. Você conseguiu bater? Quer que eu volto? Tá bom. Então, o ajuste de dose é realizado conforme o que eu tenho de necessidade. Aqui é aquilo que eu falei, ó, o fator de sensibilidade representa quanto uma unidade prandial reduz a glicemia. É sugerido pelo resultado de divisão por 2.000. Então, eu faço o cálculo. Bom, tem que dar, meu paciente tem 25 quilos, eu vou ter que dar 0,6 por quilo. Então, quanto é que dá? Vamos arredondar, vai 30 quilos. Vamos fazer matemática simples. 30 quilos, vou dar 0,6. 6 vezes 6, 18. 18 unidades no dia. Então, 50% vou dar de basal. E 50%, então, se é 18, ficou 9 e 9. Ah, bom, mas eu vou fracionar? Dá para fracionar. Tem umas seringuinhas que dá, mas é complicado. Então, às vezes, eu dou o quê? Eu dou um pouquinho mais no café e no almoço e dou um pouco menos na janta. Porque à noite ele não come. E aí, de repente, eu tenho hipoglicemia. Então, se eu tiver que dar uma dose um pouco maior, geralmente eu dou café e almoço. E ali, ó, a taxa de carboidrato pela divisão de 400 pela dose. Não é mais fácil a gente fazer o que eu falei? Conto carboidrato. Começo com uma média de 15 gramas de carboidrato. Para cada 15 eu dou uma unidade. Se eu puser para 12, dou uma unidade. Se eu fizer para 20 gramas de carboidrato, entendeu? E aí tem tabelinha, que fica mais fácil contar carboidrato. Hoje em dia, tem um app que chama Blick. Assim, você chega, faz o prato, olha que beleza. Pega o celular, puf, fotografa. E ele lê quanto de carboidrato tem. Olha como a vida ficou fácil. E nós aqui, ó. Né? Aí você fotografa, ele fala, tem 70 gramas de carboidrato. Pronto, eu já sei quantas unidades tem que dar. Se o meu cálculo é de 10 gramas de carboidrato, vou dar 7. Se é um pouco mais, né? 15 ou 20, eu vou fazer o cálculo rapidinho, que eu sei quanto que eu tenho que dar. Facilitou a vida de todo mundo, não ficar no livrinho contando carboidrato. Mas a gente habitua, viu? A gente acostuma. Bom, isso nós já falamos. E aqui tem uma sequência, que é para o DM1, né? Sempre iniciar tratamento com insulina, para evitar descompensação metabólica e acidose diabética. Os esquemas têm que mimetizar o que a gente fabrica. Recomendado que indivíduos com DM1 seja
utilizar tratamento intensivo com insulina basal e prandial e múltiplas aplicações, ou infusão subcutânea contínua, que é o sistema de bomba de infusão. Os análogos devem ser considerados para insulinização basal, tem menor variabilidade glicêmica e menor incidência de hipoglicemia, noturna principalmente, em comparação com o NPH. Baseado nisso que realmente a gente vem brigando para tirar a NPH e agora foi conseguido, né? Foram anos, viu, de batalha. Os análogos de ação ultralonga podem ser considerados para insulinização basal de pessoas com risco aumentado de hipo, por estar associado a menor incidência de hipoglicemia e maior flexibilidade. Isso é outra coisa, porque a gente fazia relatório pedindo insulina degludeca, porque tem muita hipoglicemia. Vocês não queiram saber o que é uma hipoglicemia. Alguém, por exemplo, que está no trânsito, começa a ter uma hipo e está sem nada para pôr na boca no momento. É um desespero. Ou dormindo, né? E não acorda, às vezes não acorda. Para a maioria é recomendado o uso de análogos, de ação rápida ou ultra rápida. É recomendada a insulina prandial, seja administrada antes de cada refeição, porque é assim, superior à injeção após o início da refeição. Então, aqui, na pós, só a FIASP, tá? De preferência. Ah, bom, mas às vezes eu medi depois de 2 horas e ainda está muito alto. Eu posso corrigir? Posso. Posso corrigir com cuidado, porque às vezes vai sobrar ainda efeito daquela que eu apliquei. Então, às vezes eu corrijo, mas eu não corrijo tão intensamente. É recomendado um sistema de infusão subcutânea como opção terapêutica, para ter um melhor controle, quando este não for possível com a terapia de múltiplas aplicações. Então, isso aqui é para indicar, que a gente faz nos relatórios, para pedir o sistema de infusão contínua, a bomba. A reavaliação periódica de doses é sempre recomendada para evitar a inércia clínica de tratamento. E aí, ó, uma coisa só para mostrar mais ou menos a sensibilidade, ó, se eu tenho num cara que é sensível, ó, pacientes idosos, pacientes com insuficiência renal, com insuficiência hepática, se eu vou corrigir quando a minha glicemia está alta, eu tenho que fazer uma progressão de dose, e essa aqui é para o indivíduo sensível. Aí, o usual, o paciente normal, é isso aqui. E quando ele é resistente, ou que ele está obeso, ou quando ele está fazendo uso de corticoide, que sobe muito, então eu tenho que usar uma dose maior para fazer a correção. E aí, os sistemas que eu tenho, né? Então, várias, só que facilitou muito, né? Imagina que quando era meu tempo, o tempo é bom. Quando eu comecei, sabe o que era? Era assim, uma caixinha de metal, com a seringuinha de vidro, com uma agulha que tinha uma agulha deste tamanho, era 15 por aí de comprimento, de metal, que você punha água na caixinha. Você fervia, punha para ferver, aí você tinha uma pinça, pegava, soltava água. Olha quanta coisa. Punha agulha com outra pinça, ou com luva. Aí espetava, aspirava e aplicava. E ainda a gente tinha umas insulinas que vinha no frasco, que era assim, ó. 1,40, 1,80. Não quero saber a confusão que dava. Porque 1,80 significava assim, que eu tinha 80 unidades no ml. E o 40 era mais fraca, eu tinha 40 unidades só no ml. Aí, a gente sabia mexer com isso. Mas tinha uns colegas clínicos que não sabiam, sabe o que eles prescreviam? Aplicar 1 ml de insulina. A insulina de 80. Gente, os pacientes quase morriam de tanta hipoglicemia. Aí, realmente, foram feitas essas modificações das insulinas e padronizou que tem que ser 100. Todas. Né? Então, é 100. Em 1 ml eu tenho 100 unidades. Isso facilitou muito. Então, e as seringas também, que elas têm uma graduação, né? Porque eu tenho seringa de 100 e tenho seringa de 50.
E as agulhas, progressivamente, também, ó. Essa aqui é uma agulha de 12 milímetros. Aí veio para de 8, aí veio para de 6, e agora o padrão é 4. Por que padronizou para 4? Quem sabe? Hã? Exatamente. Porque, assim, a minha prega da pele, o subcutâneo, não tem mais do que 4 milímetros. Então, eu injeto, vai cair no subcutâneo com certeza. Ainda que o cara seja magro. Porque se eu usar uma seringa, uma agulha dessa, ó, o que eu faço? Se eu não inclinar, a gente fazia uma inclinação de 45 graus, assim, ó, para entrar na pele. Então, eu tinha que fazer uma prega e entrar inclinado. Porque senão eu pegava o quê? O músculo. E quando eu injeto a insulina no músculo, a ação dela é muito mais rápida. Muito mais rápida. Então, também era motivo de muita hipoglicemia, tá? Então, que agora a gente tem as canetas que são fantásticas. Eu tenho caneta que já vem pronta para aplicar, né? Que já vem tudo lá dentro, ela é descartável. E eu tenho caneta que realmente eu coloco o blister lá, né? O refil, né? Ela desmonta, eu coloco o refil e ela é reutilizável, né? Muito prática. E aqui as seringas, e aqui, ó lá, o subcutâneo, quando ela entra, tá? Eu acho que é isso. Se alguém tiver alguma pergunta, se eu fui clara. Obrigada.